As funções trabalhadas até agora podem ser descritas expressando-se uma variável explicitamente em termos de outra. Por exemplo, y igual a raiz de x ao cubo mais 1, ou y igual a x que multiplica seno de x. A expressão função explícita indica que a sua função está escrita de uma maneira totalmente direta, ou seja, o y ou o f de x é igual à sua expressão. Algumas funções, entretanto, são definidas implicitamente por uma relação entre x e y, tal como a expressão para a circunferência, em que temos x² mais y² igual a algum valor. Neste caso, temos o nosso y no meio da função, ou seja, em uma função implícita, o y ou o nosso f de x ele não está exposto como no caso das funções explícitas. Nesses casos, podemos isolar o y para encontrar a sua função explícita. Aqui ficaríamos com 9 menos x², tirando a raiz dos dois lados, ficaremos que o y é igual a mais ou menos raiz de 9 menos x². Aqui encontramos duas funções, uma com sinal mais e outra com menos. Daqui podemos escrever um y1 igual a mais raiz de 9 menos x² e um y2 que é igual a menos raiz de 9 menos x². Quando explicitamos qual é o valor do y, precisamos de escrevê-lo em duas funções, em que a primeira representa a parte positiva da função e a segunda representa o que está abaixo do eixo x, a parte negativa da função. E muitas vezes é conveniente lidar com uma função em formato implícito, pois ela consegue representar ambos os lados da função. No entanto, algumas outras funções, como é o caso do fólio de Descartes, não conseguimos isolar o y com tanta facilidade, sendo que, em algumas funções, isso chega a ser um trabalho impossível de ser feito à mão, somente a partir de sistemas algébricos computacionais. E, por causa disso, é importante que saibamos lidar com as funções, mesmo estando em seu estado de função implícita. Para utilizarmos a derivada em uma função implícita, temos um método muito simples. Todas as vezes que tivermos alguma função implícita, ou seja, que o y não está isolado na função, podemos utilizar a técnica da derivação implícita. Este método diz que devemos derivar os dois lados da nossa equação, sendo que, para esse caso, ficaríamos com a derivada para o x² mais y² seria igual à derivada para o 9. Pois, se este lado da equação é exatamente igual a este lado, então quer dizer que a derivada para este lado é igual à derivada para o outro lado. Logo, só precisamos de resolver a derivada para os dois lados. E aqui, como temos a soma, vou separar essas
duas derivadas. A derivada para o x² em relação a x, simplesmente pegamos esse 2, passamos para frente, ficamos com 2x elevado a 1. Isso aqui já está pronta. Agora, pegamos a derivada para o y² em relação a x, ela já sai um pouquinho diferente. Isso porque o y ele está em função de x. Esse y que temos aqui, ele é uma função de x, mas ele não está descrito explicitamente. Isso aqui é a mesma coisa de escrevermos f de x elevado ao quadrado. Como vimos na regra da cadeia, todas as vezes que temos uma função dentro de uma outra função, que nesse caso aqui teríamos a função, x², isso aqui é uma função potência. Quando temos uma função ocupando esse lugar do x, temos que utilizar a regra da cadeia, em que ficaríamos com 2f de x, que multiplica a derivada para o f de x. Derivada da parte de fora vezes a derivada da parte de dentro. Aqui, na nossa derivação implícita, sempre que tivermos que derivar o y, teremos que utilizar essa ideia da regra da cadeia, ficando, neste caso, com 2y vezes a derivada do y. Este ponto que está a derivada de y aqui, fica desse jeito mesmo, porque como a gente não sabe qual é a função y, ela não está explícita, o máximo que você pode é deixá-la desse jeito. E então, como derivada agora, só precisamos de resolver esse outro lado. Nesse caso aqui é uma derivada bem simples, porque o 9 é uma constante e derivada de constante é igual a zero. Então, vamos ficar aqui com 2x mais 2y, que multiplica a derivada de y, igual a zero. Agora, para encontrarmos o valor da derivada que a gente estava procurando desde o início, basta isolar esse termo aqui. Essa aqui não é a derivada de y. Para descobrirmos qual é o valor dela, basta isolarmos isso tudo. Então, aqui eu vou passar esse 2x para o outro lado. Vou ficar aqui, então, com 2y, que multiplica a derivada de y, igual a menos 2x. E agora, eu passo esse 2y, que está multiplicando aqui, para o outro lado, dividindo. Então, fica aqui que a derivada de y é igual a menos 2x dividido por 2y. E então, eu encontrei a minha derivada. Este é o método de derivação implícita. Ele é utilizado todas as vezes que você tiver uma função implícita para derivar. E ele sempre segue alguns passos bem básicos. A primeira coisa, você vai derivar dos dois lados. Depois, você vai isolar o termo que possui a derivada do y em função a x. Ou também, você pode preferir escrever com a outra notação, que é o y'. E com esses dois passos, você encontra a sua função derivada para a função implícita.